Olá, pessoal. Chegamos ao quarto dia do nosso minicurso Metodologia de Pesquisa Digital em História da Tradução. E hoje nós teremos duas convidadas especiais, professora Lenita Pizeta, da USP, e professora Cíntia Costa, da UFA, da Federal de Uberlândia. E a sequência hoje do nosso encontro vai ser entrevistas, né, como fazer entrevistas, e isso vai produzir um material para a gente poder pesquisar depois a história do tradutor, ou para ter acesso também ao processo tradutório dele, né? Então, é o que nós já vimos naqueles textos anteriores, é a produção de material para poder ser usado pelos historiadores da tradução, tá? Depois, na segunda parte, nós teremos a professora Cíntia, que fará a exposição para a gente de como procurar edições, e as várias edições e reedições de um livro, e a terceira parte vai ficar comigo, né, que é aquela continuação do que a gente já tinha começado, que é a pesquisa hoje nas bibliotecas. A gente vai fazer um passeio virtual em algumas bibliotecas brasileiras e internacionais, tá? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença das professoras hoje aqui, vai ser uma contribuição super legal para o nosso papo aqui do minicurso, e aí agora eu passo a palavra para a Lenita e para a Cíntia. Obrigada. Então, boa tarde para todo mundo, eu agradeço, Elisa, o convite, estou muito feliz. Eu me proponho aqui a falar um pouco da minha experiência na pesquisa que eu tenho feito desde 2013 sobre a literatura brasileira traduzida para o inglês. Então, eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo que talvez ajudem as pessoas quando elas forem fazer entrevista. A primeira delas, que eu iria falar, que é uma coisa muito simples e muito básica, é assim, que o entrevistador busque o máximo de informação possível sobre a pessoa que ele vai entrevistar. No meu caso, por exemplo, na Inglaterra, eu entrevistei editores. Foi uma coisa muito difícil, porque eu não sei se a Cíntia tem a mesma impressão, mas editor não liga para ninguém, muito menos para professor universitário, eles não estão nem aí. Então, o que eu consegui foi porque um professor lá da Inglaterra tinha o e-mail de uma editora, e daí essa editora abriu caminhos, e eu entrevistei mais 2 ou 3 editores. Teve um que eu não consegui entrevistar jamais, e eu tentei no começo, eu tinha o e-mail pessoal dele, porque uma pessoa era amiga minha e era amiga dele, quer dizer, editor é difícil, muito difícil mesmo. Nos Estados Unidos, eu tive a mesma experiência. Só consegui quando tinha um link aí, ou um professor universitário importante, com quem eu estava em contato, mas assim, eles não ligam mesmo, mesmo que eles falem pelo site, que eles ligam, mande sua cartinha, ou mande seu e-mail, não, eles não respondem. Bom, então, voltando à questão de ter as informações. Então, por exemplo, esses editores, 2 deles, principalmente, eram muito experientes, então eles tinham passado por várias editoras, então, foi muito importante, assim, na qualidade da entrevista, eu pesquisar outras entrevistas que eles tinham dado, e reportagens, né, isso eu acho, assim, fundamental quando você for preparar uma entrevista. No caso, por exemplo, de você entrevistar uma pessoa, por exemplo, eu também participei de uma entrevista que aconteceu depois de uma apresentação de uma tradução feita. Então, imagina assim, fulano lançou a tradução X e vai fazer uma apresentação sobre essa tradução. O que eu vi nesse caso foi que a pessoa encarregada de fazer as perguntas, e depois eram umas primeiras perguntas, depois abria para mais pessoas. Essa pessoa já tinha feito as perguntas antes. Então, eu achei que a entrevista, antes, quero dizer assim, ela não tinha assistido a apresentação para aproveitar
e elaborar perguntas a partir da apresentação também. Então, eu achei que muita coisa que poderia ser aproveitada da apresentação desse tradutor não foi aproveitada, porque a pessoa já veio com a coisa pronta. Então, basicamente, entrevista, eu acho que tem que ser uma coisa muito pesquisada para você fazer render a presença daquela pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do tradutor da Clarice, me sumiu o nome dele, Benjamin Moser. Benjamin Moser já deu muitas entrevistas. Se você conseguir entrevistar o Benjamin Moser, faça outras perguntas, essa que é a ideia, porque você pode usar tudo que ele já entrevista no YouTube, entrevista ali, entrevista aqui, etc. Você pode, inclusive, fazer quase um case de informações que ele deu, que ele falou, opiniões, etc., etc., e fazer uma entrevista bem, assim, substanciosa, vamos dizer assim. Isso eu acho muito importante. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, quando, na primeira parte do meu estágio no exterior, que foi na Inglaterra, eu consegui gravar as entrevistas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira entrevista que eu fui fazer, eu falei, era um professor universitário, eu falei, posso gravar? Ele falou, por que você quer gravar? Meio desconfiado. Falei, não, eu queria gravar porque, para depois eu lembrar de tudo que foi dito aqui, porque a entrevista durava 1 hora e pouco, era um bate-papo com um roteiro aberto, né? E esse professor falou, não, você não vai gravar, não. Nós vamos conversar e acabou. E aí, na mesma universidade, eu fui entrevistar uma segunda professora, ela também não permitiu que eu gravasse. Eu entendo um receio, assim, da pessoa, né? Não sei se tem a ver com política, se tem a ver com pessoas tendo tido experiências desagradáveis, mas é uma judiação você não gravar uma entrevista, é isso que eu ia dizer. Porque, de fato, por mais nota que você faça, talvez a Cíntia possa dar uma luz nesse ponto também, eu perdi muita coisa, porque nessas entrevistas que eu não pude gravar, eu chegava em casa, imediatamente tentava fazer um exercício de recapitulação para falar várias coisas, mas só, por exemplo, de você ver o que eu tenho de transcrição das entrevistas gravadas e transcrição das entrevistas lembradas é uma judiação às entrevistas que não foram gravadas, né? Então, é uma pena mesmo que tenha acontecido isso. Depois eu fui meio que criando coragem, depois de, sei lá, 1 mês e tanto, eu voltei a pedir, eu falei, posso gravar? Claro, não tem problema, quer dizer, não foi uma coisa assim, que eu tenha sentido, os americanos são mais de um jeito, os ingleses, não, eu acho que foi uma coisa de época mesmo, que foi de 2013, e depois a segunda ocasião foi 2019. Então, acho que as coisas tinham mudado no mundo aí, enfim, que mais que eu poderia falar? É mais ou menos isso, gente, estar munido de muita informação é muito importante, poder gravar é uma coisa muito importante também. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu levanto a mão e comento com vocês. Basicamente é isso. Obrigada, Lenita. Vamos lá, então, Cíntia, continuar o papo? Vamos, eu vou acrescentar só algumas coisas. Boa tarde, gente, prazer em tê-los aqui, e prazer em estar aqui também com a Elisa, com a Lenita. De fato, assim, antes de entrar mesmo no mundo acadêmico, eu trabalhei como jornalista por 12 anos, então eu fui repórter por uns 10 desses 12, então eu vivia de entrevistar. Mas a entrevista acadêmica é diferente da entrevista jornalística, embora tenha alguns pontos comuns.
Então, eu queria fazer só algumas observações, só complementando o que a professora Lenita já falou, que eu concordo com tudo. Inclusive, ela citou o Moser. O Moser foi uma das poucas pessoas ao longo da minha vida toda que recusou uma entrevista, dar uma entrevista para mim, ele não quis. Ele falou que estava muito ocupado, que não tinha interesse. Foi um e-mail bem curto e grosso, assim. Eu fiquei semi-traumatizada depois de, como jornalista, ter conseguido entrevistas que pareciam ser muito mais difíceis, sabe? Com um ator hollywoodiano, né? Com coisas muito mais inacessíveis. Foi do Moser que eu ouvi o meu não mais doído de todos. Então, pode acontecer, não levem para o pessoal, tá? Pode acontecer de a pessoa não querer dar entrevista por 1000 motivos. Uma coisa que eu acho que também é bom vocês terem em mente é saber como que essa entrevista vai ser publicada. Porque, com frequência, vocês vão ter que passar por um comitê de ética. Entrevista não pode simplesmente você lá fazer e colocar a sua dissertação na sua tese. Pelo menos não aqui na UFO, e eu sei que em outras universidades também não, tem que ver. Se for uma revista, a própria anuência da revista, em geral, já conta como um sim. Mas se for num trabalho acadêmico mais extenso, como envolve gente, e direito autoral, etc., é interessante perguntar para o comitê de ética da universidade onde vocês estudam como que isso funciona, para depois vocês não fazerem uma entrevista e não poderem publicar. Né? Ou publicar e dar problema, né, etc. A pauta da entrevista, isso a professora Lenita já falou, mas eu queria só reforçar, a pauta da entrevista tem que ser clara para vocês não se perderem durante a entrevista, caso seja pessoalmente, ou mandem perguntas muito desconexas, seja, né, se for por escrito. Então, vou dar um exemplo, você entrevista um tradutor, alguma coisa principal você tem que querer saber. Porque se você quiser saber tudo sobre ele, a entrevista vai ficar superficial. E aí você não descobre nada de fato interessante. Né? Fica tipo um perfil genérico. Né? Então, por exemplo, no caso de tradutor, é bom você já ir munido de passagens da tradução da pessoa. Né? Já vai tipo direto aos pontos. Por exemplo, você escolheu traduzir Aninha por Mariazinha. Por quê? Né? Assim você consegue tirar informação mesmo, senão fica aquela coisa assim, eu virei tradutor porque eu achava legal, coisas que não... claro, fofoca é sempre bom, né? Eu comecei entrevistando celebridade, então eu vivia disso, mas não é o principal para a gente, a academia. Então, tenham, né, uma coisa assim, o que eu mais quero saber? E aí a entrevista tem que girar em torno disso. Né? Não precisa só perguntar uma coisa, claro, mas não deixe de perguntar a principal também, né? Tem que partir de um desejo de saber algo daquela pessoa, um desejo genuíno, né? Eu quero saber tal coisa. Caso você tenha pouco tempo, ou encontrar, por exemplo, com alguém num evento e pedir rapidinho uma entrevista, enfim, isso é bom ter essa pauta clara, porque daí você só faz uma pergunta, que é a que interessa para você. Nisso, o jornalista é assim muito treinado, né? A gente era assim, a gente já tinha em mente tudo que tinha que perguntar para todos os globais, por exemplo. Porque caso a gente cruzasse com eles, era na lata, sabe? Não falava nem oi, na fulana. Você se separou? Vai direto. No nosso caso, não vai ser coisa desse tipo, mas pode ser coisa do tipo. Vou dar um exemplo também de uma entrevista, que não foi bem uma entrevista, foi uma conversa com um editor inglês, o Peter Owen, que é o filho do Peter Owen. E foi por telefone. Eu liguei lá na editora, me apresentei, mas aí eu já fui direto ao ponto, porque eu sabia que se eu enrolasse, eu podia não conseguir a informação. Eu falei, escuta, o Dom Casmurro, de 91, tem 9 capítulos faltando. Quem cortou? Tipo, vai direto. Você pega a pessoa também meio de surpresa, então ela vai tentar responder. Se você ficar enrolando muito, é capaz da pessoa perceber e pular fora. E ele respondeu. E foi uma boa resposta, foi uma resposta que eu queria muito, que foram eles que cortaram e não o tradutor. Né? Então, esse é um caso assim, se você tem uma coisa principal que você quer saber, não enrole. No caso da gravação, né, a coisa da taquigrafia.
Jornalista, claro, assim, isso é de prática, né? Eu até hoje sou capaz de escrever muito rápido e muito abreviado. Eu não sei taquigrafia, mas uma espécie de. Porque na maioria das vezes não pode gravar. As pessoas não gostam de ser gravadas. E aí, o que você faz? Você escreve o máximo que você puder de maneira abreviada, sem deixar de olhar muito para a pessoa. Então, não fica muito preocupado de ficar bonito, né? Você precisa ter um caderninho daquele de virar assim, ó, que dá para virar com uma mão só. Vai anotando palavras-chave para você lembrar. E caso a pessoa dê uma declaração bombástica, tipo isso, meu pai contou os 9 capítulos do Dom Casmurro, essa frase anote com todas as letras exatamente. Porque se você falar um pouco errado, a pessoa pode acusar de fake news. Né? Então, se for algo assim, né, muito, sim, eu plagiei, daí você anota com todas as letras, porque vai ser o seu furo, digamos assim. Mas dá para abreviar, assim, isso é treino, né? Tipo, eu sei que a geração de vocês escreve menos, né? Vocês usam mais. Mas então usem o celular. Escreve tudo daquele jeitinho meio WhatsApp, sabe? Tudo PQ, VC, nananã, e tenta ir por aí. E uma última dica, na hora de convidar. Tudo bem que eu já disse para vocês que com o Moza não funcionou, mas na maioria das vezes funciona. Tente já se apresentar como alguém que sabe do que está falando. Então, não assim, não vão muito, fulano, eu queria fazer umas perguntas. Não, já procura demonstrar, sabe? Estou estudando o livro tal, já considerei as traduções de ciclano, não sei o quê, gostaria muito de conversar sobre a sua. Já contextualiza, entendeu? Porque daí a pessoa se sente acolhida, né, por alguém que sabe do que está falando. Né? Senão ela pode achar que vai perder tempo, que não é legal para ela, né, etc. E é isso, por hora. Obrigada, Cíntia. Eu tenho uma dúvida, eu acho que a gente pode fazer um bate-papo aqui. No caso das gravações, depois eu abro para todo mundo também, se alguém tiver alguma dúvida. No caso das gravações, vocês estão falando, Lenita e Cíntia falaram que as pessoas não gostam de ser gravadas, né? Lenita vivenciou uma experiência lá, um pouquinho mais, enfim, nos anos de meados de 2013, não é, que você mencionou, e agora em 2020, né, que foi uma situação diferente. Nesse caso, como é que funcionaria a entrevista escrita? Será que funcionaria bem a entrevista escrita ao invés da gravada? Porque a Lenita disse que não conseguia anotar também, aí ela chegou em casa, ficou, enfim, com várias informações e você não tinha conseguido anotar, né? Como é que funcionaria a entrevista escrita? Porque eu nunca entrevistei ninguém. Como é que funciona isso também? Eu já li muitas entrevistas, mas eu não sei como é que elas são feitas, qual é a dinâmica delas para publicação em revista, por exemplo. Entrevista escrita, você está querendo dizer, por exemplo, uma entrevista por e-mail? Por e-mail, ou aquelas que são publicadas. Cíntia mesmo publicou uma entrevista, agora eu não me lembro qual, eu estava lendo, e eu não sei se você elaborou todas as perguntas primeiro, ou foi trocando e-mail com a pessoa. Não, com a Flora, né? Eu acho que você Foi quer com a dizer, Flora, né? Que foi a última que eu publiquei. Isso. No caso dela, eu preparei as perguntas antes. Isso pode variar, claro, porque você pode ter um ping-pong, né? E voltar. Mas quando a pessoa é ocupada, em geral, ela vai querer todas as perguntas de uma vez. Né? E aí você manda em forma de lista de perguntas. E tem que torcer para ser um entrevistado prolixo, né? Porque o risco do e-mail que eu acho bom, academicamente eu acho melhor, por e-mail, porque daí a pessoa escreve com as palavras dela e pronto. Só que, sem dúvida, pessoalmente você descobre mais babados, assim, você consegue, né, porque está conversando, né, é diferente. Eu entrevistei, por exemplo, o John Gladson, e foi muito boa a conversa, porque daí na hora você puxa, né, você faz brincadeira, tem a questão do olhar, né, idealmente, perfeita seria pessoalmente gravada. Agora, gente, daí, né? Esse é o mundo perfeito. Não? Porque quando não funciona a gravação, eu queria saber a dinâmica, né? Porque eu vou tentar fazer umas pesquisas com
entrevistas com o pessoal lá dos Estados Unidos, e eu já queria ir munida dessas informações para eu poder já ir me preparando também, né? Se a pessoa não aceitar ser gravada, como é que a gente poderia fazer, né? De repente, fazer esse bloco de perguntas e ela vai respondendo à medida que ela tem tempo, enfim, né? Seria bacana. Eu acho essa a melhor solução. A pessoa fica à vontade também, né? Ela pode levar o tempo, né, que for necessário para ela para responder. A Flora, acho que, como ela estava muito ocupada, ela deve ter respondido em um mês, mais ou menos. Mas estava dentro do prazo, assim. E ela escreveu bastante, né? Ela foi bem detalhista. É um sonho de entrevistado, né? Assim. Uhum. E ela deu várias entrevistas, porque antes do lançamento da tradução de Machado de Assis, qual foi o livro mesmo, Cíntia, que ela traduziu? Memórias Póstumas. Memórias Póstumas. A Penguin já tinha esgotado, né, antes do lançamento. No pré-lançamento já tinha esgotado, então ela foi chamada por vários canais. Eu assisti a entrevista dela, assim, em vários canais da internet. Meus alunos ficaram super empolgados também. Eu vi várias. Aliás, Elisa, deixa eu pegar um gancho, que isso é um bom exemplo do que a professora Lenita falou. Quando eu fiz aquela entrevista, eu já tinha visto várias entrevistas com ela. Então, é exatamente o que a Lenita disse. Não tem por que ficar repetindo as mesmas perguntas, a não ser que seja uma totalmente de praxe, que é como você virou tradutora, por exemplo, que essa pergunta precisava ter naquele tipo de entrevista. Daí depende do formato, né? Agora, eu me senti muito responsabilizada de falar de minúcias. Então, naquela entrevista, eu estudei a tradução dela mesmo. Eu li cada trecho, comparei, fiz cotejo. Aliás, que nem uma louca, eu passei acho que quase 48 horas comparando os memórias. O texto de partida é bom, que eu já sei, né, bastante, mas eu não conhecia nada da tradução dela, né? Porque eu queria pegar, entendeu, aspectos que não fossem tão facilmente pegos por uma entrevista no Instagram, por exemplo, que é muito mais superficial, que é mais aquela coisa, traduzir é difícil, como que é traduzir Machado? Eu queria fugir dessas, né, muito... Então, isso eu recomendo também. Vejam as outras entrevistas sempre, foi o que a Anita disse. A pessoa já deu entrevista? Se sim, leia antes as outras e tente não repetir. Acho que a gente pode passar para a segunda parte do nosso encontro de hoje, né? Que é como encontrar as edições de traduções, reedições, retraduções, as várias edições também, né? De uma tradução, e aí eu vou deixar com a professora Cíntia. Eu posso compartilhar a tela, Elisa? Posso, né? Sim. Será que eu consigo? Aqui que eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Mas assim, gente, não, bem que eu queria descobrir a roda, né? E falar para vocês, tem uma coisa infalível. Não tem, né? Acho que todos nós sabemos mais ou menos procurar. Mas não custa dar umas dicas, né? Me digam, por favor, se vocês estão vendo, porque eu que não vou ver vocês. Tá dando para ver. Beleza, Sim. tá ótimo. Então, tá bom. Gente, então, eu espero que, né, vocês aproveitem alguma coisa. Esse é um tipo de caminho que eu faço e eu aprendi muito na marra. Até porque ao longo, né, do meu tempo, né, de pesquisa, foram aparecendo novas maneiras, né, a internet foi se desenvolvendo, etc. Eu diria que nós temos 3 grupos principais de fontes. Os bancos de dados acadêmicos, que são esses sites que ganham dinheiro com coisas que nós fazemos de graça. Nós publicamos artigos, né, nós somos obrigados, digamos, a produzir, e tem pessoas muito espertas, queria ser uma delas, que criam esses bancos privados, porque eles são privados, ou no máximo fundações, que juntam essas referências e colocam os pesquisadores em contato. Então, bancos como o ProQuest, que é muito, muito bom, mas não são todas as universidades que têm acesso, tem que perguntar na biblioteca de vocês, na universidade de vocês, e o JACE, que não é tão difícil de
de acessar online, mas para ter um acesso mais avançado tem que pagar. Esses centros de encontro, né, redes sociais de acadêmicos, como o Research.net, né, que está bem em voga no Brasil agora, e o Academia. E, atualmente, muita gente tem comentado que o Google Scholar ainda é a fonte que mais consegue encontrar artigos e capítulos de livro. Daí você fala assim, mas como que eu vou encontrar uma edição de livro assim? O que acontece eu acho que a gente perde tempo quando a gente vai atrás da edição direto. É melhor, na minha opinião, tá? Ir atrás da fortuna crítica e saber de qual edição já falaram. Porque senão, às vezes, você vai ficar procurando que nem tonto uma coisa que todo mundo já sabe que existe. Sabe? Todo mundo já falou. Então, eu diria que é melhor começar pelas fontes acadêmicas, para saber o que, né, por exemplo, todos os exemplos que eu vou dar para vocês do meu objeto de estudo da tese, que foi Dom Casmurro. Mas é um exemplo, poderia ser qualquer outro exemplo, né, um exemplo aleatório. Então, imagina se eu tivesse, assim, nunca lido nada que alguém falou sobre Dom Casmurro em inglês, eu ia começar do zero, né, quando, na verdade, várias pessoas já tinham mencionado algumas edições, traduções e edições. Então, eu diria que é melhor começar pelos estudos, e aí, o segundo, que na verdade é o primeiro, porque aqui está em segundo, a fonte, né, principal são os arquivos, os repositórios e as bibliotecas. A Elisa vai falar, né, de bibliotecas com vocês. Então, os repositórios de tese das universidades, os arquivos de jornal ajudam também às vezes, porque quando uma nova edição é publicada, é possível que seja noticiada, né? Ainda mais se for de um livro famoso. Digamos, provavelmente alguém vai fazer alguma resenha. E esses jornais têm arquivo online. No caso do New York Times, bom, no caso dos dois é pago. Você tem que pagar para ter acesso ao arquivo, mas não é tão caro. Se for a sua pesquisa de doutorado, por exemplo, vale a pena, porque aí você vai ter acesso à história inteira do jornal, né? E acha bastante coisa. Eu achei bastante coisa em vários jornais. Agora vem assim, as edições direto. Quero achar edições diferentes de um mesmo livro, edições diferentes de uma mesma tradução, edições e reedições, traduções e retraduções. Enfim, eu quero achar, né, vários livros que, na verdade, são o mesmo livro, mas não são. Meio isso. Eu não gosto da Amazon como empresa, acho muito predatória, mas como banco de dados eu adoro. Eu não gosto de comprar lá, não gosto de dar dinheiro para ela, mas é uma boa fonte de pesquisa justamente por ela ser predatória, né? Então, ela reúne a maior quantidade de livros que ela pode. Então, vale a pena procurar na Amazon dos diferentes países. Então, coloquem lá amazon.com, amazon.uk, né, Reino Unido, amazon.fr para a França e assim sucessivamente. Vão procurando de diferentes países, porque o acervo é um pouco diferente. Aqui no Brasil, daí tem os sebos, né? Aqui no Brasil nós temos o sebo do Messias, que é grande, mas a ferramenta de busca deles é péssima. Eles podiam ter... Nossa, isso me irrita. Eles têm um acervo enorme, eu já achei preciosidades lá, já achei um Dom Casmurro de 1913, por exemplo, lá, mas tem que conversar com o vendedor, tem que saber fazer a busca, porque a busca deles não é muito inteligente, a do site. E a estante virtual, né, que foi comprada pela Cultura, perdeu um pouco sua inocência, mas continua sendo um lugar bom de se encontrar livro usado. Agora, os sebos internacionais não tem nem comparação, né? Assim, o Thrift Books, o AB Books, a Libris e o eBay, que não é um sebo, mas é, né, venda de tudo que é usado, e o Better World Books também, são ótimas fontes, porque as pessoas vendem os seus livros, né? Tanto os livreiros quanto pessoas físicas vendem as suas bibliotecas por meio desses sites. E aí, para mim, assim, é a fonte a melhor. É onde se acha mais edições. Porque a gente do mundo todo tentando vender, né? Então, tem lógica até, né? Que se tenha tanta variedade. Tem um site também chamado bookfinder.com,
que é chatinho, ele não é muito amigável, o uso dele é meio chatolino, mas ele também lista muitos e muitos livros, ele tem umas 150 milhões de livros. Então, assim, se você não achar um livro lá, você não vai achar em lugar nenhum. E aí o que ele faz é indicar onde o livro está sendo vendido. Né? Ele é tipo ele é tipo uma Shein, uma Shopee, né? Ele junta vendedores, né, do mundo todo. Para vocês terem uma ideia, o Dom Casmurro no Book Finder, eu nunca nem acabei de ver todas as entradas, porque tem milhares, literalmente, assim. Bom, a Elisa vai entrar com vocês nessa coisa da biblioteca, então vou passar muito rápido aqui. É intuitivo, né? Mas às vezes, eu não sei, às vezes não passa pela nossa cabeça as coisas mais, assim, né, óbvias. Então, é importante começar pela biblioteca da sua universidade, porque se tiver edições lá, já está na mão, né? Já ajuda, você já pode tentar escanear, ou pelo menos você pode ler em loco, né? Caso não possa tirar o livro. Enfim, já é uma mão na roda. Então, comece com a curiosidade da biblioteca da sua universidade. Depois nós temos o acervo da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Quando eu fiz a minha tese, eu passei uma semana na Biblioteca Nacional pessoalmente, né, pesquisando. Mas eu diria que ela é melhor para a fortuna crítica do que para edições. Né? Lá tem edições, claro, mas geralmente edições que são muito raras ou muito importantes, não tanto as comerciais. E agora, para a fortuna crítica, principalmente se for um autor brasileiro, é impressionante, assim, tem um acervo gigantesco. As bibliotecas da USP são as de maior acervo nas universidades, né, quando somadas, e vale a pena ver na biblioteca da FEFELESH ou na biblioteca da ECA, depende do que você estiver pesquisando, né? E, claro, as bibliotecas públicas e bibliotecas de institutos, como o Instituto Moreira Salles, por exemplo, que podem ser da sua cidade ou de alguma capital, por exemplo, a Mário de Andrade, em São Paulo, a Biblioteca Municipal do Rio também tem um acervo grande, a Biblioteca de Porto Alegre, e assim sucessivamente. Aqui eu deixei alguns dos endereços digitais para vocês, daqueles bancos de dados acadêmicos, né? Então, o ProQuest, o JSTOR, o Google Scholar, né, que é o Google Acadêmico em português, o Academia e o Research.net, que são relativamente fáceis de achar, né? Eu só trouxe para vocês, caso vocês não conhecessem algum, mas isso, num Google rápido, vocês localizam. Aqui, eu trouxe um exemplo do JSTOR, de como que dá para facilitar a pesquisa. Então, vamos supor que eu queira achar fontes da fortuna crítica de Dom Casmurro, para eu, dentro dessas fontes, olhar as bibliografias, para ver quais são as edições usadas pelos pesquisadores. Então, eu coloco lá Dom Casmurro entre aspas, né, para fechar. Eu sempre usem aspas, viu? Porque senão aparece muita coisa inútil. Daí aqui, vejam, apareceram 450 resultados. Daí aqui, vamos supor que eu só queira saber fontes relacionadas à língua e literatura, né? Language and Literature. Ou Latin American Studies, ou os dois. Então, vejam que tem aqui, né, várias categorias, ou eu quero ver todas as categorias, por exemplo. Tudo isso na mesma busca, porque eu não consegui fazer um print que englobasse tudo. Ainda na mesma busca, eu posso ir ali no fim e ver se eu quero artigos ou capítulos de livro. E aqui vejam que vão aparecer fontes em inglês, em português, em espanhol, em várias línguas, desde que elas tenham as duas palavras combinadas, Dom Casmurro, porque foi a minha busca entre aspas. E aí eu posso entrar, por exemplo, no texto do Larsen e ver qual foi a edição de Dom Casmurro que ele usou, e ir anotando. Outro caminho que a gente usa muito na tradução
Na tradução, assim, como tradutor mesmo, para descobrir as coisas, é usar o Google Imagens. Por exemplo, a gente não sabe o que é uma coisa, em vez de procurar no dicionário, coloca no Google Imagens, porque aí a coisa aparece. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, vejam ali, eu trouxe esse exemplo, Dom Casmurro in English. Né? Então, eu coloquei os dois separados entre aspas, dá para colocar também tudo junto entre aspas. Né? Daí vocês vão experimentando, vejam qual é a combinação que dá mais resultado. E vejam como realmente aparece de cara, olha, já tem, né, a primeira aqui é uma edição, né, de 2016, com a tradução da Helen Caldwell, tem do John Gladson, aqui só nessa primeira, né, nessa rápida busca. Então, é um caminho bom esse. Né? Se for em outra língua, claro, usem a outra língua. En espanhol, en français, sei lá. Como vocês quiserem procurar. Outra coisa, o bom do Imagens é que vocês veem as diferentes capas. Porque as diferentes capas indicam edições diferentes. Né? Então, quantas vezes na vida eu já não bati o olho aqui e falei, eu não tenho tal capa. Essa capa é nova? O que está acontecendo, né? E daí, a partir daí, você vai atrás. Na Amazon, aparecem na Amazon.com, na americana, né? Na estadunidense. Vejam ali em cima, foram 16 páginas com 354 resultados com Dom Casmurro. O primeiro é esse daqui de cima, com a carinha dele, que é uma tradução desse moço chamado Magno Marques, ou seja, é uma tradução feita no Brasil, né? Uma tradução para inglês feita no Brasil. E, por exemplo, né, lá pelas tantas, numa página, tem o Dom Casmurro em persa. Ou seja, a Amazon vende livros do mundo todo, por isso que ela é uma fonte tão boa. Eu já descobri bastante livro pela Amazon. Além disso, ela anuncia lançamentos. Então, por exemplo, por ela, a gente já sabe o que vai sair sobre Machado de Assis no ano que vem. E assim sucessivamente. Aqui eu trouxe 3 exemplos de sebos online, né, que eu já tinha dito para vocês, o Alibris. Vejam que tem, o primeiro é em inglês, o segundo é em português, então tem que ficar olhando qual edição é qual. No caso de Dom Casmurro é de deixar qualquer um louco, porque o Brasil já editou milhares de Dom Casmurros, né, então nesse sentido é um mau exemplo. Agora, vamos supor que vocês estudem um autor bem mais, né, sei lá, por exemplo, vocês estudam... Deixa eu pensar, nossa, não está me vindo nada, assim, um autor que não seja tão... Radwan Nassar, que é maravilhoso, não foi tão traduzido, assim, com tantas edições. Daí vocês vão conseguir encontrar com mais facilidade, porque Dom Casmurro realmente, né, tem edição demais em português, então elas ficam misturadas. Tem brasileiro no mundo todo, né, então os brasileiros vendem os seus livros no eBay, por exemplo, mesmo que seja o eBay americano. Então vejam aqui que esse caminho de sebo é bom, porque vão aparecer várias capas. Olha, no Better World Books, de cara, aparecem 3 traduções diferentes. A primeira é da Helen Caldwell, a segunda é do John Gladson, a terceira do Scott Buckley, né? Esses 3 livrinhos primeiros. Então, isso já é vale a pena procurar em sebo, gente. Vale a pena comprar em sebo também, se precisar comprar. Aqui é o Bookfinder, que eu falei para vocês, que tem 150 milhões de livros na memória, né, no banco de dados, então é uma loucura. Aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, então vejam ali, né, que é denominado pelo autor, daí tem as edições que não indicaram qual era o autor, daí várias outras edições, e assim sucessivamente, com combinações, né, então, por exemplo... o Machado de Assis com John Gladson, Machado de Assis com Erwin Georg, e etc. Daí você tem o feliz acontecimento em sua vida de achar uma capa que você não conhece. É uma delícia essa sensação, gente. Acho que é um dos meus, né, dos meus momentos assim mais gostosos de pesquisadora, descobrir, né, um livro que você não viu ainda. Aí aconteceu com você,
O que você faz? Porque não necessariamente você vai conseguir simplesmente um clique descobrir tudo e já está resolvido. Com frequência faltam informações, então você vai ver se você consegue achar ou o nome da editora, se, por exemplo, vamos supor que seja num sebo, tem o nome da editora, principalmente tem o ISBN, se tiver o ISBN já é uma mão na roda, né? Porque aí você pega o ISBN e joga no Google e vê se aparece em outros lugares. Se tiver a editora, às vezes acontece de você não achar a editora, já aconteceu comigo, né? De ser uma coisa muito obscura ou obra publicada de forma independente, mas em geral você consegue achar. E por fim, assim, o último apelo, e eu já fiz isso, né, várias vezes, acho que vocês também, é comprar e arriscar. Daí os resultados são inesperados. Já chegou a edição que não tinha nada a ver com o que eu queria, que na verdade estava errado lá no site. Já chegou edição igual a alguma que eu já tinha, então a capa estava errada, mas por outro lado já chegaram sim, edições que eu não conhecia e que eu queria ter. Então, se for o seu, né, objeto de estudo mesmo, se entrega, né? Aqui vou dar um exemplo para vocês disso de verificar o ISBN. Então, por exemplo, eu vi essa capa de Dom Casmurro no Better World Books. Eu não conheço essa capa. Eu falei, não acredito. Tipo, por um momento eu tive, sabe, uma empolgação, mas durou muito pouco, porque eu consegui... E vejam só como tem um dado errado. Vejam aqui à direita que no Language está escrito English. Mas me enganaram, porque não é. Né? Embora seja publicado na Inglaterra, né? Essa edição é publicada na Inglaterra, mas o texto é o texto brasileiro, é o texto machadiano de 1899, eles pegaram a primeira edição. Mas eu descobri porque eu extraí o ISBN dali de cima, joguei no Google, apareceu na Amazon. Em alguma Amazon, acho que foi na Amazon americana. E aí eu descobri porque tem esse look inside, que é maravilhoso, né? Deu uma olhadinha. E aí eu vi que toda, né, a página da ficha catalográfica, etc., é tudo em inglês. Mas quando começa o texto, é o texto que a gente já conhece muito bem em português. Ou seja, não é uma edição anglófona. Quer dizer, é uma edição estrangeira, mas é escrita em português. Outra maneira é buscar pelo tradutor, né? Caso você saiba quem traduziu, é porque muitas vezes a gente não sabe, né, quem é o tradutor, mas vamos supor que você saiba que tal livro foi traduzido por tal tradutor, mas você não tem controle de quantas edições dessa tradução existem. Você pode procurar o nome do livro junto com o nome do tradutor, em todas essas fontes que eu falei, né, nas bibliotecas, nos repositórios e no Google Imagens. Então, vejam aqui que hoje eu coloquei lá para tirar esse exemplo para vocês. Eu coloquei Dom Casmurro, Helen Caldwell, né, uma das tradutoras. E realmente, olha, apareceram 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas diferentes. Então, só de cara no Google Imagens, eu já tenho 6 edições para eu ir atrás. Claro que, voltando naquilo que a gente já falou, depende, né? Dom Casmurro é muito famoso, né? Etc e tal. Claro, se você tiver com uma obra mais rara, né? Estudando uma obra mais rara, provavelmente essa mágica toda não vai acontecer tão fácil, mas de algum jeito vocês dão, isso eu garanto. Porque se ficar fuçando, acha. E vejam que o Google é tão cara de pau que ele manda você comprar, né? Tá ali em cima, né? Shop Dom Casmurro. Aparece como propaganda. E, por último, eu queria fechar só dizendo para vocês que fazer busca é sempre maravilhoso, porque eu vi esse lindo Dom Casmurro de 51 suíço, e eu descobri que eu não tenho. Eu tenho uma coleção de Dom Casmurros, mas esse está ausente, portanto, está na minha lista de desejos próxima. E é isso, gente. Muito obrigada. Deixo o meu e-mail para vocês, se vocês tiverem dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, e vou voltar. Obrigada, Cíntia. Foi ótimo, ótimo, porque são vários sites que eu não conhecia, principalmente esses de sebos
internacionais eu não conhecia. Foi ótimo. Alguma pergunta, gente? Tem alguma coisa no chat, Elisa? Tem há sites que disponibilizam, Bruno que está falando, agora foi lá para cima, espera só um pouquinho. Bruno está perguntando, ou está afirmando, não sei, há sites que disponibilizam materiais pagos dos jornais online quando você coloca o endereço dela, só procurar no Google. Tá. Professoras, vocês têm perfis ativos com material no academia.edu? Você tem, Lenita? Eu tenho. Eu não sei. O que eu tenho, vai que coisa do fogão a lenha, né? Eu tenho coisas que eles me mandam e falam assim: foi você que escreveu isso? Aí eu falo: sim, confirmo. Mas eu não. Às vezes eles falam: tal trabalho seu está ganhando mais leitores, não sei o quê, daí você clica lá, tem que pagar, eu saio fora. Então, não sei se eu tenho um perfil ativo. Fala, Cíntia, o que é isso? Eu vou olhar para você se você tem, porque a gente tem coautoria, né? Então eu vou tentar te colocar lá. É porque você pode subir os seus papers, da mesma maneira que você coloca no USP, no repositório da USP, você pode subir seu material, ou então não disponibilizar, porque eu queria pegar um material de Jorge Bastan, e ele não tinha disponibilizado. Aí eu mandei um e-mail, agora eu não me lembro se era no ResearchGate ou se era na Academia, que eu mandei um e-mail e aí ele me disponibilizou o material. Né? Era um artigo que estava numa coletânea dele, e aí ele não pode colocar no Academia porque está protegido por direitos autorais. Só que aí ele me mandou o capítulo. Elisa, você falou uma ótima coisa, porque eu sou tão pentelha, eu vivo pedindo coisa para os outros. No ResearchGate lá, eu vivo mandando e-mail para as pessoas. Você pode me mandar seu artigo? Porque, gente, é muito caro, né? Muito caro. Tem artigo de $40. Daí eu falo, não. Às vezes a pessoa, né, entende a nossa situação e manda, e muitos mandam, de graça mesmo. Eu sou muito pidona, gente. Eu bato em todo quanto é porta. É sério mesmo, eu peço. E aí tem o dispositivo, acho que é automático, né? Você pode pedir aqui para Jorge Bastan, eu me identifico. Tem um box que você pode escrever. Eu falo, olha, eu sou Elisa, de tal universidade, eu gostaria de ter acesso ao seu artigo. E às vezes são artigos que são muito antigos e nem livros a gente consegue achar das coletâneas onde eles publicaram, né? E aí teve um artigo que eu pedi para não sei quem, aí ele me mandou xerocado, não, obviamente foi xerocado e depois foi escaneado, sabe? E não, era um scanner da Xerox que ele tinha, ele me mandou, e aí assim, dessa maneira a gente fica tendo acesso a esses artigos mais antigos, né? Então, eu não sei se vocês usam o worldcat.org. Elisa, eu uso, mas eu não o acho bem atualizado. Assim, até por isso que eu não trouxe. Eu acho que ele está defasado. Tadinho, eu acho que eles não estão alimentando muito bem. Então, por exemplo, no caso do Dom Casmurro especificamente, estão faltando várias edições lá. Por isso que a gente não pode confiar tanto, né? Por incrível que pareça, e é triste falar isso, mas a Amazon é bem mais completa. Não sei como. É porque ela quer vender. Quem quer vender, acho que dá um jeito, sabe? Assim. Como o WorldCat é uma ONG, né? Assim, enfim, daí acho que tem menos mão de obra, né? Para atualizar. Agora, eu não sei se ele agrega todas as bibliotecas dos Estados Unidos e das bibliotecas europeias e não conseguem pegar essas bibliotecas brasileiras. Né? Eu acho que é por isso que a dificuldade... Eu uso bastante o WorldCat porque eu fico procurando edições de traduções da literatura brasileira. Então, todas as coisas eu encontro lá, enquanto que aqui no Brasil... essas traduções, eu fui procurar na USP, na UFSC, na época eu acho que tinha na UNB também, nas bibliotecas, e essas traduções para a língua inglesa não estavam nos repositórios dessas bibliotecas.
E aí eu consegui achar, obviamente, lá nos Estados Unidos, né, porque é em língua inglesa, eu consegui achar as edições lá, e depois eu encontrei esse site, WorldCat, e aí eu comecei a usar, inclusive eu até mostrei como é que se usa para o pessoal aqui, para procurar essas edições em língua inglesa, mas eu acho que ele não agrega, e você deu essa dica legal, ele não está atualizado, mas talvez porque não pegue as bibliotecas brasileiras. Eu nunca vi, por exemplo, a Biblioteca Nacional lá, por exemplo, porque eu ativo aquele perfil geográfico e nunca aparece a Biblioteca Nacional perto de mim, porque você pode ver onde é que está a universidade mais próxima, onde você pode emprestar o livro, né, onde você pode pegar emprestado o livro. Então, enfim. Vamos lá, Úrsula. Não, eu só ia acrescentar que eu acho que além do não estar atualizado, eu acho que pode ser também uma questão de, se forem traduções recentes, nem chegou em biblioteca ainda, às vezes, uma doação para poder estar lá, né? Se for, óbvio, traduções mais antigas, mais consagradas, você acha lá, então, se for o interesse da pessoa, mas para quem às vezes está querendo saber uma tradução nova, igual assim, eu estava falando de uma coisa que ela não descobriu ainda, nem chegou numa biblioteca para estar lá. Já para vender, né? Então, já você acaba vendo isso, que até quando eu conheci a Cíntia semana passada, a gente falou sobre o que tem agora de gente publicando de forma independente, assim, a pessoa traduz e põe no ar, como e-book, né? Então, isso aí não vai para a biblioteca também. Úrsula, tudo bem? Deixa eu fazer um comentário sobre isso, mas que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas, enfim, acho que é interessante. Eu não sei se vocês viram a primeira lista de indicações do Jabuti, que saiu essa semana. Por enquanto estão 10 por categoria, depois vai baixar para 3, né, por categoria. Mas uma coisa que eu fiquei impressionada, eu vim do meio editorial e eu não ia imaginar isso. Das obras indicadas, 5 são obras independentes. Ou seja, isso é uma indicação clara de que está acabando o reinado das editoras. E as pessoas vão começar a editar os próprios livros. Né? Assim, então, imagina, antigamente seria impensável, né, uma obra independente chegar ali no final do Jabuti, né, porque em geral tinha essa coisa de ter a chancela das grandes editoras. A Companhia das Letras, claro, continua sendo assim sócia do Jabuti, mas tudo bem. Mas de toda forma está dando uma indicação. Então a nossa maneira de procurar livros, né, como a Úrsula falou, também muda. Né, porque se são obras independentes, elas não vão ter esse alcance, né, de chegar a tantas bibliotecas, né, às vezes elas são feitas sob demanda, por exemplo, né, então, enfim, só uma observação para a gente acompanhar, né, essa mudança no mercado, e também para vocês, alunos, não se sentirem constrangidos de fazerem autopublicação, porque eu acho que o futuro é esse, viu? Assim, não, né, não fiquem assim, porque muita gente fica triste, né? Assim, não, eu preciso ser aceito por uma editora, mas eu tô achando que não, que o mundo vai mudar mesmo. As pessoas vão começar a fazer suas próprias publicações e venderem por si mesmas, né? Não ter o atravessador, né? Porque a editora é um atravessador, né? Enfim. Para best-seller, acho que já é uma realidade, assim, de livro mais popular. Aí, mas o fato de, até nas premiações, né, então os livros que são premiados como alta qualidade de ação, também independente, então tem, você vê que mudou mesmo, assim, já não é nem mais só a questão, o best-seller, popular, porque você tem livro sendo publicado hoje, estoura na rede social e já ganha contrato de filme, e o negócio nunca nem viu a cara de um editor. Parece, o Aparecido colocou uma coisa sobre os 9 capítulos, né? O que ele quer saber? Oi, Cíntia. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu achei teu artigo aqui, tá vendo? A gente fuça e acha tudo, né? E eu vou ler ele inteiro, é 392 páginas. 392 páginas. A minha Mas, assim, isso, a tese. Muito legal. Seguinte, a questão financeira, no teu ponto de vista, foi o motivo mesmo de ter cortado esses capítulos ou você viu assim outra situação na ocasião?
Aparecido, obrigada pela pergunta. Eles disseram que foi, né, por motivos financeiros, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente publica um livro, a gráfica cobra pelo número de cadernos. Então, por exemplo, às vezes, por uma página, 2 páginas, você vai pagar um lote a mais. É um lote inteiro a mais que vai ser cortado. Então, o que o filho falou é que esses 9 capítulos que o Peter Owen achou enfadonhos custariam um lote a mais, né, de papel, na gráfica, etc e tal. Então, já que ele tinha achado meio sacal, e além disso ia ficar caro, ele limou. Mas foi, assim, o próprio filho falou, assim, tanto que eles se repararam, né, eles lançaram outra em 2017, inteira. A própria Peter Owen fez uma nova edição, dessa vez com todos os capítulos. Porque aquela época o Peter Owen não tinha noção de que Machado era Machado, assim, que ele seria canonizado. E que isso viraria um pecado, sabe, capital. Você cortar 9 capítulos. E considerar enfadonho ainda por si. Mas enfim, eu acho essa uma boa anedota e também mostra, desresponsabiliza os tradutores de muita coisa, porque as pessoas costumam achar que o tradutor faz tudo. Ele dá o título, ele faz o marketing, ele faz a capa, o tradutor tem um papel muito limitado. O editor é o dono do livro, seria como se fosse assim, o roteirista e o diretor do filme, né? O que o diretor vai fazer com o roteiro é difícil ter controle, né? Tem diretor que vai respeitar bastante, etc., e tem diretor que vai fazer o que ele quiser com o roteiro do roteirista. É parecido, né? Assim como o escritor também, né? O escritor é a mesma coisa. O texto que a gente lê é um texto, na verdade, que passou pelo editor, por revisores, né? Por outras pessoas. Não é o texto purinho do escritor, né? Isso faz parte, o processo de criar é coletivo. E as pessoas se relacionam com uma coisa muito autoral, né? Ultra autoral. Mas não é. Tá bom. Muito obrigado, tá? Agradeço muito, gente, a participação de vocês. Foi super interessante essas dicas que vocês deram de entrevistas e de busca de livros, de edições. Agradeço bastante mesmo, foi uma super contribuição. Agora vamos dar uma passeada pelas bibliotecas, que é o Pérgamo da biblioteca aqui da Bahia. Ele o Pérgamo, o site Pérgamo da Fundação Miguel Calmon. Eu tinha falado para vocês que o acervo da Biblioteca Nacional está bem defasado em relação às primeiras e segundas edições, né? E aqui na biblioteca nossa dos Barris, tem várias edições, primeiras edições. Então, nós temos a oportunidade aqui de poder fazer essa busca pelo Pérgamo, tá? Uma coisa super interessante também para vocês prestarem atenção quando a gente faz essa busca pelo Pérgamo, eu aumentei agora um pouquinho, é sempre olhar essas opções de consultas, porque aqui vocês conseguem afunilar a pesquisa de vocês, tá? Então, busca por título, quando a gente sabe o título, coloca o título direto, não coloca no assunto, ou quando a gente quer por autor, fazer esse afunilamento, tá? Ele é super importante. E essas unidades de informação, ela agrega também, esse site da Pérgamo, daqui da Bahia, agrega todas as bibliotecas que nós temos aqui, tá? Os acervos públicos que estão aqui, não da universidade já é outro Pérgamo, tá? Então, nós temos aqui as bibliotecas que a gente pode ter acesso, tá bom? Agora eu vou passar para uma outra página, que é a Biblioteca Brasiliana, essa é a da USP, que eu falei também para vocês ontem, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, dar uma passeada aqui para ver o que é que vocês têm de acervo digital. Tem a biblioteca digital aqui. Aqui eu encontrei várias obras digitalizadas, são ensaios, obras raríssimas, como Midlin era bibliófilo, ele fez uma coleção, e tudo quanto é artigo acadêmico, essas coisas, ele tinha na coleção dele.
e isso está sendo digitalizado. Então, nós temos muita coisa aqui na biblioteca digital da Brasiliana, tá? Então, aqui vocês podem verificar como é que vocês têm o acesso, como é que vocês podem consultar o acervo também, tá? Bom, o terceiro é o projeto Gutenberg. O projeto está bem maior, ele está bem mais organizado aqui também, tá? Então, se vocês prestarem atenção, são livros que perderam os direitos autorais, que estão digitalizados. Então, aqui vocês podem até procurar por autor, por títulos, e tem muita coisa aqui bacana. Vocês podem ver que tem línguas estrangeiras também, tá? Languages with more than 50 books. Você tem todas as línguas também, que eu achei super interessante, tá? Languages with up to 50 books, que tem até 50 livros. Todos esses livros aqui, todos que vocês podem pesquisar pelo projeto Gutenberg, tá? Eu vou aqui mandar para vocês pelo chat o site do Gutenberg. Bom, o próximo site que eu quero mostrar para vocês é esse também, Welcome to Open Library. Mas o que eles dizem, se eu clico aqui nesse ler livros gratuitamente, né, Borrowing Books through Open Library, aqui tem todas as indicações de como você pode fazer esse empréstimo, tá? Dizem eles aqui que é uma coleção digital e que é gratuito. Vocês podem se registrar e explorar essa biblioteca digital, tá? Seria uma boa dica para vocês, principalmente para livros em língua inglesa, né? A gente tem pouco acesso, às vezes, então essa seria uma maneira bacana de poder ler coisas, e tem até obras recentes, né, Harry Potter mesmo. Eu achei que só tivesse coisa com direito autoral vencido, mas não, tem umas coisas aqui mais atuais, tá? Bom, um outro site que eu acho super bacana para vocês, eu já tinha mencionado, é o PGET, que é o Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC. Bom, eu vou ao que me interessa aqui. Tem a forma como vocês podem fazer ingresso, enfim, o que me interessa são as publicações. Olha que bacana que eles têm aqui, a coleção Palavra de Tradutor. Ele é muito próximo àquele Translation Review que eu mostrei ontem para vocês, tá? São coleções em que são disponibilizadas as entrevistas com os tradutores, tá? Às vezes até Fortuna Crítica, ele é muito mais completo, na verdade, do que o anterior. Eu acabei de abrir o volume, não sei qual volume que é aqui, a entrevista Jório Dauster, é de 2022, ó, é desse ano mesmo, deve ser o mais novo, tá? Então, aqui, se vocês forem prestar atenção, olha só, apresentação, entrevista, trechos selecionados de traduções, ele é bem mais completo do que aquele Translation Review. Não são artigos separados, mas aí ele apresenta um material muito bom para quem trabalha com história da tradução. Isso aqui é um material extra-textual que a gente pode fazer um estudo sobre, né? A depender do tradutor que você escolha para fazer o estudo, vocês podem dar uma olhadinha para ver se o tradutor de vocês, o tradutor que vocês querem pesquisar, não está aqui numa dessas coleções publicadas, num desses volumes publicado pela PGET, tá? Aqui é coleção Palavra do Tradutor. Bom, uma outra também é a Biblioteca do Congresso, essa a gente já vai para para as bibliotecas internacionais. Bom, a primeira coisa é a Biblioteca do Congresso, é a loc.gov, tá? Essa é a maior biblioteca do mundo, viu, gente? Qualquer edição qualquer coisa que vocês queiram, está aqui na biblioteca, nessa biblioteca aqui do Congresso. Então, o que eu queria mostrar para vocês é a biblioteca, o catálogo. Então, aqui a gente pode fazer a pesquisa, né? A busca simples, ou então tem aqui a busca também pela Advanced Search, tá? Eu sempre recomendo, gente, o máximo de informações que vocês tiverem, é melhor fazer essa Advanced Search, porque senão, como o repositório deles é muito grande, vocês vão gastar muito tempo fazendo busca, tá? Então, é sempre legal, quanto mais
afunilado tiver, melhor para vocês, tá? O que eu queria mostrar especificamente, deixa eu só ver aqui, Biblioteca Nacional, Open Library, Repositório, PPG, Library of Congress. Tá. Eu queria mostrar as coleções que nós temos aqui também, que são as Archival. Eu fiz um barulhinho, agora eu não consegui ver o que aconteceu. Vocês me mandaram alguma coisa? Aqui, ó. Handbook of Latin American Studies, tá? Então, vocês podem explorar esses materiais aqui à vontade, viu? Aqui, nessa biblioteca, são 3 prédios, né? E eles funcionam independentes, e a Hispanic Reading Room fica no prédio principal. E ela é super linda, o prédio, logo no lobby de entrada, o hall de entrada tem as pinturas de Cândido Portinari, são os murais que ele fez para a biblioteca, foi feita também durante aquele período da Boa Vizinhança, tá? O período que eu estudo. Então, aqui tem as coleções de Latin American Studies, que eu acho super interessante, tá? Aí agora tudo está travando, tá difícil hoje. Tem as coleções digitais também, tá? E uma outra coisa também que eu pesquisei aqui foi a American Council of Learned Societies. Então, deixa eu só ver aqui onde é que está, Researchers. Eu estou na página principal? Estou. Eu vou direto lá para a American Council. Digitando. Essa foi uma das organizações não governamentais que intermediou o intercâmbio de livros e de intelectuais entre os Estados Unidos e o Brasil. Só que eles não faziam isso só com o Brasil ou com a América Latina, eles fizeram esse intercâmbio com várias pessoas. Como eu estava no final da minha entrevista, do meu período de pesquisa, eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos fazendo essa pesquisa, e eu cheguei nesse arquivo só quase lá no final, e aí eu estava tentando me apressar para poder fazer a pesquisa o mais rápido possível, mas eu vi que tem pastas da Rússia, do Japão, com países africanos também, ó, we're experiencing technical difficulties, não sei o que está acontecendo, significa que está na hora de parar, né, é isso. Então, eu vou parar hoje, e aí amanhã a gente continua, porque amanhã a gente vai ter mais um tempinho, tá bom?